Como identificar fios positivos e negativos? Identificando fios em situações comuns. Entenda que tomadas de eletrodomésticos não têm uma distinção entre lado positivo ou negativo. Em vez disso, eles têm fios quentes e locais neutros. Note que um fio contendo uma faixa costuma representar o lado negativo de um cabo. Se você tem um fio no qual ambos os lados têm a mesma cor, geralmente em cobre, o feixe com uma textura sulcada será o negativo. Passe os dedos pelo fio a fim de determinar qual dos lados tem esse diferencial. Sinta o outro fio, que é liso. Esse é o positivo. Identifique o fio positivo preto em uma saída no teto. Quando quiser pendurar um lustre ou outra instalação luminosa, encontre primeiro os 3 fios que saem do furo no teto onde ela ficará. Entenda que o fio preto é o positivo. O fio branco é o negativo e o fio verde é o fio terra. Você talvez se depare com um fio de cobre no lugar do fio verde como fio terra. Entenda que o fio de cobre é geralmente positivo em um fio de alto-falante. Em um fio convencional usado para itens como alto-falantes e amplificadores, o fio prateado é o negativo e o cobreado é o positivo. Ambos são geralmente unidos por um revestimento transparente, sendo fáceis de determinar rapidamente a polaridade de cada lado. Leia o manual do usuário para determinar que fios são negativos em um carro. Todo automóvel segue seu próprio sistema de cores com respeito à fiação. Não há um padrão ou um sistema internacional. Então tente encontrar o diagrama de fiação específico à marca e ao modelo específicos no manual do usuário. Se você não tem mais o manual em mãos, procure por um na biblioteca ou na internet. Ou, ainda, procure por um mecânico em uma loja ou concessionária local. Usando um multímetro digital. Ponha o multímetro digital na configuração de voltagem de corrente direta. Gire o grande botão central até o símbolo que se parece a um V maiúsculo com uma linha reta sobre ele. Essa é a configuração de voltagem de corrente direta. DC. Em seu multímetro. Não use um multímetro analógico para testar a polaridade. Conectar os fios nas pontas erradas pode danificar um multímetro analógico. Conecte uma ponta a cada fio para ligá-los ao multímetro. Por agora, não importa em qual ponta os fios são conectados. Fixe o pequeno prendedor na ponta vermelha à extremidade de um dos fios e o prendedor na ponta preta à extremidade do outro. Confirme que a ponta preta está conectada à porta na frente do multímetro denominada com. Conecte a ponta vermelha na porta que recebe o nome do símbolo da voltagem. Ou V. Observe a leitura para saber se ela é positiva ou negativa. Ao conectar as pontas aos fios, observe o número na tela do multímetro. Ele representa a voltagem do fio, podendo ser positiva ou negativa. Se não houver qualquer leitura, confirme antes que os prendedores estão bem firmados nos fios. Se ainda não estiver vendo um número na tela, troque as pilhas do multímetro e tente outra vez. Você talvez precise de novas pontas se nenhuma leitura for realizada. Observe que o fio na ponta vermelha é positivo se a leitura for positiva. Se o multímetro indicar qualquer leitura representada por um número positivo, como, por exemplo,
9,2. As pontas estão conectadas da forma correta. Isso indica que o fio conectado à ponta vermelha é positivo e o fio conectado à ponta preta é negativo. Se o multímetro indicar qualquer leitura negativa, como, por exemplo, -9,2, as pontas estão invertidas e a ponta vermelha está conectada ao fio negativo. Em caso de leitura negativa, troque as pontas para que a vermelha esteja no outro lado. Inverta as pontas, prendendo a vermelha ao fio ao qual a preta estava conectada. E vice-versa. Ao invertê-las, procure por uma leitura vermelha a fim de verificar se as pontas estão colocadas nos fios corretos. Observe, por exemplo, se a leitura -9,2 se transforma em 9,2. Se a leitura estiver ainda negativa, você talvez esteja com um multímetro defeituoso. Leve-o à loja de eletrônicos para conferir os fusíveis ou comprar uma troca.